Meus amigos, os russos, segundo uma agência chinesa de notícias, a Sina, está de posse agora de um míssil interceptador do mais moderno sistema de defesa israelense, o David Sling, ou estilingue de Davi. Segundo os chineses, os russos conseguiram colocar as mãos num míssil interceptador desse sistema, um míssil praticamente intacto, e estão agora descobrindo os segredos desse sistema. Trata-se do mais avançado sistema de defesa israelense, mais do que o Iron Dome, mais moderno. O David Sling tem a capacidade de interceptar drones, aviões, mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e assim por diante. Acontece que esse míssil ainda não foi, ele praticamente não foi testado em condições reais de guerra. Mas a questão de um ano e pouco atrás, no dia 23 de julho de 2018, Israel lançou desse sistema, do David Sling, 2 mísseis interceptadores em direção à Síria. Naquele dia, no dia 23 de julho, a Síria lançou 2 mísseis balísticos russos e o sistema de defesa de Israel identificou aquilo como um ataque num primeiro momento. Passado o primeiro momento, perceberam que os mísseis não tinham como alvo Israel e, portanto, tentaram abortar o sistema de defesa. Os 2 mísseis já tinham partido para interceptar os mísseis russos. Um foi detonado por controle remoto, detonado no ar, e o outro desviou o alvo e acabou caindo quase que intacto nas colinas de Golã. As tropas russas correram imediatamente para onde tinha caído o míssil, recuperaram o míssil e entregaram para as tropas russas. E hoje, portanto, segundo essa agência chinesa de notícias, os russos estariam investigando ou estudando o míssil para compreender como funciona esse mais moderno sistema de defesa israelense. Esse sistema foi criado em 2017 por uma empresa israelense que presta serviço às forças de defesa de Israel na tecnologia de armas e também em conjunto com uma empresa americana. Em tese, o que há de mais moderno hoje em sistemas de defesa, David Sling. Bem, como disse, esse sistema não foi testado. Aquilo que deveria ser o primeiro teste foi abortado e um dos seus mísseis, logo na primeira experiência, foi recuperado. Bem, eu dizia há 2 ou 3 dias atrás que o ex-embaixador israelense nos Estados Unidos, em Washington, Mike Oren, fez na semana passada um prognóstico sombrio, caso Israel seja atacado por todos os lados, como hoje pode-se supor, de acordo com as pretensões do Irã, do Hezbollah, do Hamas, da Jihad Islâmica, até mesmo da Turquia e, quem sabe, da Síria e da Rússia. Oren fez esse prognóstico bastante sombrio, porque, de fato, Israel está, nesse momento, cercada por quase todos os seus inimigos e mais um pouco. Oren dizia, entre outras coisas, que se o Hezbollah resolver lançar uma chuva de mísseis e foguetes sobre Israel, isso colapsaria o sistema de defesa, o Iron Dome. E, se referindo ao David Sling, dizia que esse ainda não foi testado, não se saberia dizer a sua eficiência em caso de ataques de mísseis balísticos ou mísseis de cruzeiro por parte do Irã. Bem, some-se a isso agora esta nova preocupação. Os russos poderiam estar já compreendendo essa
tecnologia de ponta usada por Israel. Bem, para a tranquilidade geral da nação israelense, especialistas dizem que não tem problema, não vão descobrir quase nada, não fará nenhuma diferença. O Jewish News Syndicate fez uma matéria sobre isso, entrevistando Uzi Rubin, o ex-chefe da diretoria da Roma, do Ministério da Defesa de Israel. A matéria diz o seguinte, citando Uzi, tudo o que você dispara no ar acaba caindo, e quando você dispara no inimigo, cai do outro lado, disse o engenheiro e analista de defesa israelense Uzi Rubin, na quarta-feira, após relatórios ainda não confirmados que um míssil interceptador israelense avançado, parte do sistema de defesa antimísseis do David Sling, caiu nas mãos dos russos, depois de ser recuperado pela Síria em 2018 nas colinas de Golã. Ele diz, suponho que existem dezenas de fragmentos de mísseis israelenses nas áreas que já atacamos, mas, e continua, todo o exercício do mundo leva em consideração que um míssil disparado do outro lado cairá nas mãos dos inimigos. De fato, a única surpresa com o interceptador David Sling é que ele caiu nas mãos da Rússia e não do Irã. É uma boa notícia para nós, disse Rubin. De acordo com o veterano de defesa, a questão segue nos dois sentidos. As IDF, as Forças de Defesa de Israel, disse ele, estudaram os restos de vários projéteis que foram disparados em Israel ao longo dos anos. Essa é uma prática padrão e aceita por todos os estabelecimentos militares de defesa. Aprendemos com tudo o que chega aqui. Rubin também observou que, diferentemente dos sírios, os russos, diferentemente dos sírios e dos iranianos, os russos têm seus próprios sistemas avançados de mísseis. E é improvável, disse ele, que os russos fiquem surpresos com tudo o que descobrirem sobre o interceptador israelense. Bem, são essas as palavras que levam tranquilidade a Israel. Caiu na mão dos russos, tudo bem, como se os russos fossem tão amigos assim. Aliás, na profecia de Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, o profeta diz, o perigo vem do norte. Se apontamos uma linha reta de Jerusalém para o norte, passamos pela Turquia e damos diretamente em Moscou. Mas parece que Uzi não compreende muito bem as escrituras. Então está tudo tranquilo. Fiquem calmos, os mísseis não caíram na mão do Irã. Caíram na mão dos russos. Outra coisa, os russos estão muito avançados, não tem nada que seja surpresa no sistema de defesa israelense. E o outro ponto é exatamente esse. Não se tem muita surpresa quando se pega um míssil lançado pelo inimigo. Nós aqui de Israel já aprendemos muito com os mísseis lançados sobre nós. Quer dizer, aquilo que era para ser tranquilizador acaba sendo muito mais preocupante ainda, porque ele está dizendo com todas as letras o seguinte: todo projétil, todo o resto de projétil, de míssil, de foguete, ele pode ser compreendido, uma vez que é estudado, pode ser compreendido pelo adversário. Aliás, isso deve ser também um dos fatores para a evolução cada vez maior dos sistemas de defesa e de ataque também. Bom, então o terceiro argumento não deve ser considerado. Segundo argumento, fiquem tranquilos porque nada surpreenderá aos russos. Pois é, nada surpreenderá aos russos, nada surpreenderia aos russos
se o David Sling fosse completamente igual ao S-400. Nada é igual nesse mundo. É claro que alguma novidade os russos descobrirão, assim como Israel descobriria interceptando algo mais ou menos no mesmo, nas mesmas condições, um míssil de interceptador russo, por exemplo, nas mesmas condições do míssil israelense. Isso é papo furado. Descobrirão muita coisa sim. Acrescentarão tecnologia às suas plataformas já solidificadas. Ou seja, ficarão ainda melhores. Então, portanto, segundo argumento também não deve ser considerado. O primeiro argumento é o seguinte: fiquem tranquilos, caiu na mão dos russos. No problem, no problem. O problema é se caísse na mão dos israelenses. Bem, vamos aos fatos. Quantas e quantas vezes a Coreia do Norte já passou tecnologia e informação sigilosa para o Irã? Inúmeras. Quantas vezes, quem sabe, o Irã já devolveu os favores para a Coreia do Norte? Inúmeras. Quem disse, cara pálida, que isso pode também, não pode acontecer, melhor dizendo, entre iranianos e russos? É preciso lembrar que a Turquia, o Irã e a Rússia têm um grande acordo hoje, é como se fosse um eixo ali para a região. Amanhã depois, os russos podem usar isso como moeda de troca. Atenção, iranianos, vocês querem uns segredinhos a mais aí sobre Israel? Queremos. Bem, então nos deem algo em troca. Isso é possível, evidentemente. Aliás, foi pela receptação de um míssil, ou melhor, de um drone americano, alguns anos atrás, que o Irã desenvolveu também ele a sua tecnologia para drones. Desenvolveu tão bem que alguns desses drones partiram do Iêmen e atacaram as refinarias da Arábia Saudita, alguns dias atrás. Eram drones iranianos feitos com essa tecnologia descoberta, estudada num drone americano caído em solo iraniano. Eles querem tranquilizar o povo, mas com esse tipo de argumento, meus amigos, aí fica difícil, como dizia o Pelé. Aí é difícil. Até depois.